Ata de instalação do Presbitério Oeste do Brasil. Aos 7 dias do mês de janeiro do ano de 1982, numa das salas do Seminário e Instituto Bíblico em Cianorte, Paraná, reuniram-se pastores, presbíteros e representantes de igrejas dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul para se organizarem em presbitérios sobre a presidência do pastor Abel Amaral Camargo. Segundo resolução da diretoria executiva da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil, fazem parte do novo presbitério as seguintes igrejas: Campo Grande, Dourados, Douradina, Tangará da Serra, Itaporã, Naviraí, Cuiabá, Rondonópolis, Paranantinga, Juara, São José dos Quatro Marcos, Novo Horizonte, Pontes e Lacerdas, Cáceres, Porto Estrela, Salto do Céu, Mirassol do Oeste, Amambaí e Coronel Sapucaia. Quando o pastor Oswaldo ele veio de Dourados para Cuiabá para acampar alguns membros que tinha ali e que não existia ainda presbitério, não existia Igreja Presbiteriana Renovada aqui em Cuiabá e Varza Grande, eles congregaram comigo. O pastor Oswaldo veio com a família dele, o pastor Oswaldo, a esposa, os filhos, que eram 7 filhos, né? E eles começaram a congregar comigo ali. Aí ficou eu, o pastor Oswaldo aqui, aí veio o pastor Daniel de Oliveira, né? Aqui nessa região só tínhamos a igreja de Tangará da Serra, que era a primeira, a segunda, Barra do Buga, a terceira, que era congregação, não era igreja organizada, né? A de Paranatinga, e depois a de Rondonópolis, que foi o primeiro pastor, o pastor Gaspar Vignoli. Eu cheguei aqui no presbitério em 1980. Fui recebido pelo pastor Oswaldo como presbítero na época, e em 82, a partir de para cá, em 87, eu fui para Tangará da Serra. Eu sou grato a Deus por ter chegado nesse presbitério em 80, e em 87, final de 87, assumi no Tangará da Serra, porque eu já era presbítero na época e fui recebido como presbítero, e foi uma benção, porque eu aprendi muito. Deus é um Deus que tem assim nos abençoado poderosamente. Quando eu estava em Paraguaçu Paulista, após ter deixado o Seminário Presbiteriano Renovado de Cianorte, e viemos para Paraguaçu com a responsabilidade da presidência da MISPA, após o pastor Altair Batista Linhares. E nós, então, ficamos ali 6 anos em Paraguaçu Paulista. Nós nunca tínhamos vindo para cá, mas recebemos um convite do pastor Gerson Ladeia de Farias, que pediu que viéssemos conhecer Cuiabá. Viemos, gostamos, voltamos para casa dizendo para a esposa: olha lá, é quente demais, é assim, tal, mas é uma igreja que está precisando de um trabalho especial. E viemos em 1987. E naquele tempo, então, quando o pastor Oswaldo me convidou, que eu vim para cá, eu já comecei então a fazer a obra aqui no presbitério. Copa Mil foi uma das igrejas que a gente iniciou. Iniciamos aqui no CPA, só para você ter uma ideia, CPA em 84 foi quando o pastor Daniel pediu que eu viesse para cá para iniciar o trabalho aqui. Nossa primeira escola dominical, estávamos em 8 pessoas, 4 da minha família e mais 4 pessoas que apareceram na escola. Para a glória de Jesus, trabalhamos ali na igreja de Cuiabá, tinha a congregação do Cristo Rei, que é a vila onde eu moro, e também cuidamos do trabalho lá naquele tempo falava CPA, hoje é Morada da Serra. Em 1990, mais ou menos, minha mãe cancerosa, ela andou tendo tantos problemas, médico nenhum não curava, a gente corria para cá, para lá, e aí até que enfim conheci uma irmã chamada Eufrosina, que me direcionou
a participar de um culto na Igreja Presbiteriana Renovada, lá do centro. Na época a gente falava sede, era a igreja sede, porque essa igreja nossa aqui era a congregação de lá. E lá tinha as tardes de oração. E assim, ali nós fomos uma tarde, e era o pastor Palacim, Natanael Palacim, que estava fazendo culto. Eu cheguei ao presbitério do Oeste do Brasil no ano de 1998. Eu vim do presbitério Norte Mato Grossense, né? Estive lá por 6 anos e de lá eu vim para cá e estou até hoje. E eu fiquei maravilhado de ir e ver onde que ele começou em 1979, que não tinha o presbitério que ainda ele morava no Mato Grosso do Sul, e ele começando o trabalho aqui no Mato Grosso de carroça. Então era um tempo muito difícil. Nosso presbitério deve muito aos pastores antigos. E eu sou grato a Deus pelo presbitério. Foi a primeira tenda que nós construímos para o primeiro encontro de avivamento espiritual ali do Cristo Rei. Então, a igreja foi crescendo, os irmãos foram se unindo, vinha irmãos de Sinop, vinha irmão de Alta Floresta, vinha irmão de todas as regiões aí do Nortão do Mato Grosso, e vinha para esse encontro de avivamento espiritual. E aí que o pastor Oswaldo começou a pedir para que a Nacional pudesse ajudar a abrir aqui o Presbitério Oeste do Brasil. Eu diria que os encontros foram a maior maravilha de Deus naquele período. Quando a igreja estava no auge do avivamento, das manifestações do Espírito Santo, profecia, revelação, visão, cura divina, coisa maravilhosa. Nós tivemos o privilégio de administrar 7 encontros no Colégio José Leite de Moraes Praesquer. Cheguei de ver pessoas vindo em carro de boi, daquela estrutura de boi, carregar boi, chegar para participar. E os encontros era isso, né? Cada igreja tinha um tanto que participava. Uns era colheiro, outro era com alimentação. O encontro de avivamento era muito bom, né? Porque promovia uma renovação espiritual, aquela era uma característica da igreja renovada naquele período, né? Fazer encontro. Então trazia muito renovo, muita animação. Passado alguns tempos, a igreja cresceu, houve o desmembramento do presbitério Oeste do Brasil com o presbitério Norte Mato Grossense. E foi assim, não foi fácil, né? Fazer um desmembramento não é fácil, porque a lista, o nome dos pastores era tudo junto, depois você tem que desmembrar isso. E na prática dá muito trabalho, né? A questão do seguro, por exemplo, de vida, um trabalho muito grande. Mas foi de Deus porque o presbitério que se criou, né, hoje conseguiu crescer, né, tem crescido bem, tem boas igrejas, né? Então foi uma coisa difícil, mas foi de Deus, acho que valeu a pena e as igrejas ficaram melhor assistidas, né, pelos pastores, pelas diretorias, né, presidente do presbitério, porque era muito extenso. E graças a Deus eu pastorei 2 vezes Sinop, né? E hoje eu estou vivendo aqui no Presbitério Oeste do Brasil, praticamente nunca saí daqui, né? Eu sempre vivi aqui, é o único pastor Oswaldo, e estou até hoje. Já vai para 45 anos, né? E eu oro para que Deus continue abençoando-os. Continue firme. Aproveitem a saúde, aproveitem, vou usar uma linguagem assim meio grosseira, a virilidade espiritual. E tudo acaba, a virilidade acaba, né? Espiritualmente também. Então que Deus abençoe o presbitério Oeste do Brasil e os outros presbitérios que saem daqui também, né? Que fazem parte ainda do nosso coração. Muito obrigado, Presbitério Oeste do Brasil, por eu fazer parte dessa história
e por vocês que vão dar continuidade, todos os pastores, todos da liderança, presidente, vice-presidente, enfim, todos os lideranças, seja fiel ao presbitério. E muito obrigado. Eu diria que eu tive a oportunidade de crescer bastante na questão ministerial e penso que trouxe muitas contribuições para esse presbitério, que veio trazer edificação para os nossos corações. Então vocês têm condições de fazer muito mais, com muito mais velocidade a questão da obra do Senhor, não esquecendo que sem amor, sem unidade, sem comunhão, sem valorização do outro, a gente não conseguirá nada. Que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios, por tudo que Ele me tem feito, a mim e a minha família, conforme diz o Salmo 116, 12, né? Que darei eu ao Senhor? Aí no mesmo Salmo, no 13, vem a resposta, eu exaltarei. Então, eu engrandecerei ao Senhor, por mais que eu possa agradecer, Senhor, muito obrigado por isso, por aquilo, ainda é pouco perante tudo que Ele fez, tem feito. Então a mensagem eu digo a todos que já chegaram, que estão chegando, estão com dificuldade, persevere, chore aos pés do Senhor, ore, lute com o Senhor, mas não desfaleça, não desanime. O nome do Senhor Jesus foi glorificado até aqui, né? Então, que Deus abençoe a todos os outros obreiros mais novos que estão aí, que estão seguindo, estão levando a obra de Deus à frente, né? E nós só temos que agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês. A Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil emerge como fruto de avivamento que marcou as décadas de 60 e 70 no Brasil. Alimentada pelo fervor missionário e evangelístico desta época, a IPRB desbravou novos campos por todo o país, dando origem, em 7 de janeiro de 1982, ao inspirador Presbitério Oeste do Brasil. O pastor Oswaldo Borges, figura proeminente nesse movimento de renovação nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, destacou-se como uma das principais vanguardas, especialmente ao desbravar Cuiabá no Mato Grosso e região. Os recursos eram poucos, mas a fé era de sobra. Não havia estrutura, mas havia bravura. Em nome de Jesus Cristo e da IPRB, esse presbitério tem a alegria de chegar aos seus 40 anos de história, de lágrimas de conquista e de brado de vitória. Hoje, colhemos a semente plantada por aqueles que até hoje mesmo já não estão entre nós, mas que nos aguardam nas mansões celestiais. O Presbitério Oeste do Brasil não é apenas uma instituição, não é apenas uma organização, mas é uma paixão, uma obra do próprio Deus, dirigida através de homens de Deus. Que venham mais 40 anos, ou até quando Jesus voltar.